Vamos para a palavra? Então vamos lá. Amém. Glória a Já Deus. para tá com a oportunidade aí de trazer a mensagem. Glória a Deus. Desde já, né, eu louvo ao Senhor por essa rica oportunidade de poder falar dos seus feitos, né? Deus que tem sido maravilhoso, pelo que Ele é, né? Pelo que Ele é, Ele tem sido maravilhoso por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele também é em nossas vidas. Eu quero falar de um tema hoje, um tema que pode ser a mensagem esquecida, né? Está muito esquecido essa mensagem, que é a mensagem da salvação. Quero falar sobre salvação, sobre a boa obra da salvação. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Né? Filipenses 1, a partir do versículo 6. Somente o versículo 6 para a nossa meditação nessa manhã. Né? Filipenses 1, versículo 6, que diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Santo Deus, Pai eterno, me coloco, Pai, nas tuas santas mãos, como sempre estou, Pai. Aleluia. Porque, Pai, teu é o querer e o efetuar que opera em nós, Senhor. Ó Pai, me usa para a honra e glória do teu nome, Pai. Que essa palavra seja direcionada para os corações e que nos ilumina, Pai, pelo teu Santo Espírito, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, amado. Estamos diante de um texto, né, que é muito enfatizado na igreja, mas pouco compreendido da forma bíblica, né? E Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Paulo que tem Paulo tem uma relação com essa igreja muito interessante. Quando nós abrimos as nossas escrituras, a Bíblia Sagrada, em Atos 16, versículo 6, a Bíblia vai narrar Paulo em Troade, onde Paulo tem a visão em Troade. E é mais ou menos nesse período que Paulo tem o primeiro contato com a igreja de Filipos, com a cidade de Filipos, cidade que leva esse nome por conta de Felipe II, né, que era pai de Alexandre o Grande. Então ali Paulo tem essa visão em Troade, quando ele quer ir para a Ásia pregar o Evangelho e é impedido pelo Espírito. E aí eu já começo a ver o agir de Deus soberanamente, que nós só fazemos aquilo que Ele quer. Amém? Então Paulo ia até a Ásia e é impedido pelo Espírito. Diz o texto que Paulo quer descer para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impede. E no versículo 9 de Atos 16, a gente vê que um varão à noite, um varão macedônio aparece para ele. Um varão macedônio aparece para Paulo, né? E diz: ajuda-nos, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E o escritor Lucas, que estava acompanhando, disse: isso, depois da revelação, nós fomos todos juntos. Procuramos ir com pressa para anunciar o evangelho na cidade de Filipos. Então Paulo vai para Filipos, e chegando lá na cidade, Paulo encontra, era uma cidade que tinha, uma cidade romana, né, uma cidade que ficava perto de Roma, e ali era habitada, Fabiano, por vários oficiais, eram oficiais do exército romano aposentado. Então era uma cidade, na sua totalidade, gentílica. Era uma cidade gentílica. E não havia nenhuma sinagoga na cidade de Filipos, por conta que não haviam nem sequer 10 judeus, porque era o número necessário para que fosse aberta uma sinagoga, era no mínimo ter 10 judeus. E ali Paulo procurava um lugar para orar na cidade de Filipos. E sempre isso era feito ali perto de um rio. E aí você começa perto das águas. Porque quando alguém cria no Evangelho, que Deus abria o coração para crer nas Escrituras, Paulo ia e batizava. Mas sempre era perto. E Paulo agora encontra lá na cidade de Filipos uma mulher chamada Lídia. Capítulo 16 de Atos, você vai encontrar. E Paulo agora, diante de Lídia, Paulo começa a falar do Evangelho. Começa a falar: Paulo,
Silas, Lucas e Timóteo nessa viagem missionária. E Paulo agora começa a falar do evangelho, de sorte que Deus abriu o entendimento de Lídia para que Lídia compreendesse, para que Lídia atendesse às Escrituras. Ou seja, e a Bíblia diz lá em Atos 16 que Lídia era uma mulher temente a Deus. E aqui eu abro a primeiro parênteses. Uma pessoa temente a Deus que não compreendia as Escrituras. Isso é normal. Infelizmente isso é normal nos dias atuais, no nosso convívio, nas nossas conversações. Tem pessoas que têm temor a Deus, mas que não compreendem as Escrituras. Mas a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento de Lídia para ela atender às Escrituras. Que Paulo falava do Cristo, falava dessa pregação, do Cristo, do nosso justificador, né? Aquele que faz tudo por nós. Então ali, Lídia entende o Evangelho e o texto é tão interessante que Lídia diz: se eu for uma serva de Deus, se tu ver que em mim Deus age em mim, fica comigo na minha casa. Ela pede para Paulo ficar na casa dela. E Paulo disse que ela nos constrangeu a isso. E agora ela recebe essa visita maravilhosa em casa. Paulo, Lucas, Silas e Timóteo. Imagina, eu fico imaginando aquela conversa dela ter ouvido Paulo falar do Cristo e ela disse: não dá mais vontade de sair de perto, porque é assim, quando alguém está pregando a palavra, o evangelho genuíno, você não quer que acabe, você não quer que, sabe, é uma coisa que é inexplicável, você não quer, né? E assim Paulo passa ali no ano 50 depois de Cristo, Paulo passa pela cidade de Filipos. 10 anos depois, Paulo está preso agora em Roma, nos corredores frios, preste ao martírio de Roma, lá em Roma, né, o martírio, a morte por conta do Evangelho, que Paulo diz que pelo Evangelho sofreu até algemas, mas contudo a palavra de Deus não está algemada. E Paulo escreve, depois de 10 anos desse episódio, de ter passado lá por Lídia, né, pela casa de Lídia, lá em Filipos, Paulo escreve a carta aos Filipenses. Lá já havia uma igreja instalada, que nasceu justamente dessa passagem de Paulo. 10 anos após essa passagem, Paulo escreve essa carta aos Filipenses. E nessa carta, o que me impressiona, esse capítulo 1 é o versículo 6, que é o que nós vamos tratar e dar início à nossa pregação na manhã de hoje, né? Então, na tarde de hoje, né? Já passa do meio-dia. Então, Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia, em qualquer tradução, ele vai aparecer com D maiúsculo. E é esse dia que é único. É o dia da vinda, é o dia da volta, é o dia que o noivo vem buscar a sua noiva para as bodas eternas. Paulo diz que ele vai completar essa obra. Então, nessa tarde, né, eu quero abordar aqui o tema: quando se dá essa salvação, certo? Como ela se consolida no tempo e quais as garantias recebidas por essa tão grande salvação, por essa tão boa obra. Então, a gente vai saber quando, como e quais. Quando, né, se dá o início dessa obra, como ela se consolida no tempo e quais são as garantias que nós recebemos através dessa obra. Amém? Quando Paulo diz estou plenamente certo, Paulo diz que não tem nenhuma dúvida. E nessa manhã eu pergunto, nessa tarde, né? Sempre nessa tarde, né? Eu pergunto, você tem convicção? Você está plenamente certo? Ou você acha que a sua salvação foi dada por um político ou por um homem igual a você? Ou ela foi conquistada por você mesmo? Como o Fabiano falou aqui, eu disse que vinha confirmando a mensagem. Fabiano disse que muitas pessoas aceitam Jesus. E na minha Bíblia não tem nenhum texto que diz que eu aceito Jesus. Fabiano falou aqui também em outros programas que o perdido sou eu. Eu preciso ser encontrado. E o pecador sou eu quem preciso ser aceito. É diferente. Então, você tem você está plenamente certo. Você está plenamente certo que ele começou a boa obra em vós. Se ele começou a boa obra, ele não vai deixar inacabada. Ele não vai deixar pela metade.
Ele não vai deixar por fazer. Eu posso começar algo, Fabiano e Marconi, e deixar pela metade. Você, qualquer um ser humano, pode começar algo, mas a gente está falando do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem no seu currículo Gênesis capítulo 1, o ex nihilo, a expressão de trazer à existência aquilo que não existe. Esse Deus é poderoso para me manter, para me salvar e me manter salvo. Então, geralmente, nós olhamos a salvação com um olhar humano, por isso que nós não temos essa convicção, essa certeza, porque nós olhamos sempre para o homem, nós olhamos para o joio, nós olhamos para a palha, nós olhamos para os frutos maus de cada pessoa, e daí nós entendemos que a salvação está pautada no meu olhar humano ou no que o homem pode produzir, e isso é um erro. A minha perspectiva, para eu ter plenamente certeza, eu tenho que olhar naquilo que Deus faz e naquilo que Deus é. Deus é poderoso. Citei só que o Deus que traz a existência tudo que não havia do nada, Ele trouxe a existência, que mede o céu com o palmo, que chama as estrelas pelo nome. Esse Deus, Ele pode me manter salvo. Então, geralmente, a falta dessa convicção vem disso. O primeiro ponto é isso, é você olhar sempre na perspectiva humana. Fulano estava na igreja hoje, fulano se reunia, hoje não se reúne mais, está afastado, perdeu a salvação. E eu quero dizer uma coisa a você, Jesus é muito bom. Jesus é muito bom, Deus é muito bom. A vida aí com Cristo, ela é muito maravilhosa. Não há nada que preencha a alma mais do que esse contato com o Evangelho. Então, se você deixou, é porque você nunca teve. E eu começo a analisar agora, olhando a Bíblia, e daqui a pouco eu vou entrar aqui, continuar, mas fazendo aqui um olhar mais amplo, eu começo a olhar, Fabiano, a parábola que Jesus conta. Diz que Jesus agora, no capítulo 15 de Lucas, Jesus está lá, lá em Jerusalém, e agora vem até Jesus os publicanos e pecadores. E Jesus o recebe. E os escribas e fariseus, eles murmuravam entre si, dizendo: este recebe pecadores e come com esse tipo de gente, né? Come com publicanos e pecadores, ignorando porque o fato de comer é ter comunhão. Você só chama para comer aquele que você tem comunhão, aquele que é de casa. E Jesus tinha essa atitude no meio dos religiosos. E Jesus vai vendo o pensamento do seu coração e a sua murmuração a respeito disso, de Cristo ter recebido pecadores e publicanos. Cristo propõe uma parábola que são divididas em 3 e contou-lhes uma parábola. Aí ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, do filho que foi embora. Em todas as três citações de Jesus, os objetos perdidos tinham dono. Porque eu só posso perder, Fabiano, aquilo que é meu. Jonas 2,9. A salvação pertence ao Senhor. A salvação é dele. Não pertence a mim. É dom. E agora já que eu falei em dom, eu vou citar um texto que veio na minha mente, o Espírito Santo está me guiando. Romanos 11:29. Diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Os dons de Deus. Salvação é um dom? É um dom. Sois salvos pela graça mediante a fé. Efésios 2:8-9. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não por suas obras, para que ninguém se glorie. Salvação é um dom. Se o dom é irrevogável, como é que se perde salvação? Eu fico com a Bíblia. Fico com a Bíblia. Por isso que eu estou plenamente certo. Se ele começou a obra, ele vai concluir. Ele vai concluir. Paulo tinha essa certeza. E eu tenho que ter essa certeza. Porque Paulo vai escrever que ele sabe em quem cria. Ele diz por Evangelho lá em Timóteo 9, ele vai dizer: eu sei em quem tenho crido. E ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo Jesus. Ele é poderoso para guardar. Ele é poderoso para guardar. Ele é poderoso para guardar.
Amém? Então, quando Jesus fala naquelas parábolas, voltando, Jesus diz que ele deixou as 99, foi buscar uma e trouxe em seus ombros e houve festa. Quando a mulher que tinha a dracma era uma pérola que ou enfeitava a cabeça das mulheres casadas, ou valia um dia de trabalho, um denário, né? Valia um dia de trabalho ali, aquela dracma. E ela acendeu a candeia porque geralmente não tinha janela nas casas e até mesmo de dia era escuro. Então ela vai procurar e quando ela acha, ela chama as amigas, as vizinhas e faz uma festa. O filho pródigo, né? Você pode até dizer, no versículo 17, ele vai dizer o quê? Do capítulo 15, ele vai dizer o quê? Que quando ele recobrou o conhecimento, quando ele recobrou a memória, ele disse, na casa do meu pai. Olha o que é que a salvação produz. Embora que você esteja distante, mas a salvação produz arrependimento porque você é dele. E um filho não pode deixar de ser filho. Ele disse, levantar-me-ei e vou ter com meu pai e direi, pai, não sou digno mais chamar de filho. Me trata como qualquer um dos teus servos. E ele disse que fez todo aquele ensaio e disse que quando ele vem de longe, o pai o avistou e o abraçou e o beijou. Correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. E ele começa com aquilo que ele tinha ensaiado. Pai, eu não sou digno, me trata como teu servo. Aqui o servo tem fatura de pão, me trata como algum dos teus servos. Eu não sou digno de chamar de filho. O que é que o pai diz? O pai não dá nem ouvido ao que ele está dizendo. O pai diz, ei, trazei aí um novilho cerrado, veste o homem, bota a sandália aos pés. E o filho que está em casa tem toda aquela trama da história, do enredo, né, da parábola. E o filho acha ruim e diz, eu estou contigo. Não, tudo que é meu é teu. Mas não era justo nos alegrarmos? Esse teu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Foi achado. Nas três situações de uma parábola só, Jesus conta que estava perdido, foi achado, tinha o seu possuidor, porque quem é de Deus tem um possuidor. Deus lhe possui. Não é? Então é ali, e quando todos que foram achados, houve festa. E ele diz, há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessita de arrependimento. Não é? Então é isso. Então, irmãos, quando se dá essa obra, a gente vai começar agora, né? Esta obra, ela se dá, Fabiano, antes dos tempos eternos. É quando essa obra se inicia. Essa obra, ela começa, Marconi, antes dos tempos eternos. E nós começamos a observar isso na vida do próprio apóstolo Paulo, que era como uma fera selvagem, o termo lá que ele perseguia o cristão, e ele só para Damasco, na perseguição dos cristãos. E Jesus tem esse encontro com Paulo no caminho de Damasco. E Saulo diz, quem és, Senhor? E Jesus diz, sou eu, Saulo, Saulo, a quem me persegue. Eu sou Jesus, a quem tu me persegues, a quem persegues. Então, Paulo, de perseguidor, agora se torna perseguido por conta do Evangelho. E Paulo, você vê que não depende do homem. Paulo em nenhum momento desejou a salvação, desejou aquele encontro com Cristo. Mas Cristo foi buscar o que era dele. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Cristo vai até o encontro de Paulo, né? Coloca o chão de Saulo, né? Transforma ele num Paulo, que é pequeno, o nome Paulo quer dizer pequeno, transforma ele num Paulo, de perseguidor ele agora é perseguido, e Paulo vai dizer em Gálatas 1,15, quando é que se deu, quando se iniciou essa obra na vida dele. Paulo diz, Gálatas 1,15 e o 16, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, e eu não consultei carne e sangue. Paulo diz que antes dos tempos eternos, antes dele ser gerado no ventre, Deus já tinha o separado. Paulo era um eleito. Eleito. É uma doutrina das Escrituras que é negligenciada, que ela é negada, é a doutrina da eleição. Mas eu digo a você, e nós vamos citar textos que mostram a eleição ocorrendo na Bíblia. Israel é uma nação eleita. Israel foi uma nação eleita. Deus elegeu Jeremias desde o ventre.
Deus escolhe. Deus, como eu falei, ele é atemporal. Ele não está no tempo Cronos. Deus age no tempo Cronos, mas ele habita no tempo Kairos, um tempo que não tem início nem fim. Esse é o Deus das Escrituras. Então a gente vê, Paulo disse, quando aprove Deus revelar o seu Filho em mim. Então toda revelação ao conhecimento de Cristo, nessa tarde eu já citei 2 textos. O texto de Lídia, que era uma mulher temente a Deus, mas foi necessário que Deus abrisse o entendimento para que ela atendesse às Escrituras. E também aqui Paulo, Deus aprove a Deus revelar Cristo a Paulo. Capítulo 1, versículo 16 de Gálatas. Quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, eu não consultei nem carne nem sangue. Pedro agora chega para Jesus e diz... Jesus diz, Pedro, quem dizeis os homens que eu sou? Capítulo 16 de Mateus, né? E Pedro vai dizer, diz que tu és Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus diz, e tu, Pedro? Que dizeis que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que Jesus diz? Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que nem foi carne nem sangue que te revelou, e sim meu Pai que está no céu. Então, para que Cristo seja gerado, revelado, que seja uma realidade em nossas vidas, é necessário que o Pai revele. É necessário que tenha essa revelação do Pai. Não foi carne e sangue. Ele veio para os seus, João 1, né? E os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, ele dará o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas nasceram sim da vontade de Deus. Coríntios 13, 48. Nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Você pode nessa tarde não entender, não compreender, discordar. Mas escrituralmente, diante das Escrituras, você não pode negar que é bíblico. Você pode não entender, como eu não compreendo também. Mas eu creio. Porque Ele me deu fé para crer. Ele me deu fé para crer. Então essa obra se dá, Fabiano, no início, antes do século, antes da fundação do mundo. Pois em Cristo foram escolhidos os eleitos. Os eleitos. Os eleitos. Se há eleitos, então houve a eleição. Quando Marcos 13, versículo do 20 ao 22, vamos abrir nessa manhã que ele está falando. Marcos 13, Evangelho de Marcos 13, do 20 ao 22, ele está falando da grande tribulação, né, que há de vir, está falando da tribulação. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 20 ao 22. Amém? Ele vai dizer assim. Do 20 ao 22, né, Fabiano? Marcos 13, 22. Pode ler, Fabiano? Amém? Não vai ler, não. 13, 20, 22, eu vou ler aqui. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então alguém nos disse, eis o Cristo ali ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então ele diz, por conta dos eleitos, na Bíblia existe um povo eleito. Por conta dos eleitos, ele abreviou aqueles dias. E diz que nesses dias que foram abreviados na grande tribulação que há de vir, ele disse que apareceram falsos cristos. E muitos de eles estão ali, ele está ali. Ele disse, mas não, eu estou dizendo essas coisas para que quando acontecer vocês farão sinais de prodígios. No texto 16 de Atos havia um sinal de prodígio, havia uma adivinha. Que lá 16 de Atos, você vai ver lá, Paulo é preso por isso. Né? Como eu citei hoje, eu vou voltar esse texto, depois a gente vem para cá, que os prodígios de mentira era a jovem endemoniada que adivinhava. E ela falava a verdade.
quando ela dizia: eis aí os homens de Deus que pregam a salvação. Eis aí, esses são homens de Deus que pregam a salvação. Durante muitos dias. E Paulo repreende aquele demônio. E essa jovem era fonte de lucro com sinais de mentiras, com essas adivinhações. Era fonte de lucro para seus senhores. E Paulo é preso por conta disso. Paulo é preso por conta disso. Por expulsar esse demônio e quebrar a banca. Quebrou a fonte de renda, né? Então é isso. Então existem muitos evangelhos de fonte de renda. Mas voltando para aqui, né? Surgirão falsos cristos e enganarão, se possível, até os eleitos. É o que eu estou falando. Essa salvação se dá na eleição. É o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Só que no tempo ela se concretiza, que é o próximo ponto que eu vou tratar dentro dessa mensagem. Né? Então ela se dá lá. Romanos 8,33 diz: quem atentará acusações contra os eleitos de Deus? Se é Deus que justifica. Se há eleitos, então houve uma eleição. Se há eleitos, então houve eleição. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Né? Vamos ler. Vamos fazer menção. Que é aquele que diz que ele diz, né? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não é? 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Pode ler, Flávio? Pode sim. 9 e 10. Sim. Por isso sofro. É isso mesmo? Pelo qual estou sofrendo até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Tá vendo? Paulo diz escrevendo a Timóteo, na segunda carta, Paulo diz que tudo ele suporta, as algemas, as prisões, as perseguições, perigo de espada, a nudez, tudo isso que aconteceu na vida do Paulo, ao ponto de Paulo dizer que carrega no corpo as marcas de Cristo. Paulo sofreu 5 vezes chicoteado, que era uma quarentena menos uma, né, 39 chibatadas, por 5 vezes. Aquele sofrimento de Cristo que foi chicoteado uma vez, Paulo sofreu 5 vezes. Para você ter ideia. E ele diz que tudo isso ele suporta por causa dos eleitos de Deus, para que eles alcancem a salvação, né, que está em Cristo Jesus com eterna glória. Eterna glória. Outro ponto interessante. Quando Jeremias chama, Deus chama Jeremias no capítulo 31, versículo 3, ele diz: com amor eterno eu te amei. E por isso, com a minha graça, a minha benignidade, eu te atraí. Amor eterno. Fabiano, como é que um amor eterno pode acabar? Se ele é eterno, ele não pode durar uma semana, ele não pode durar 10 anos. Ele é eterno. Ele salvou com eterna glória. Essa obra tem que ser eterna. Tem que ser eterna. Ela não pode ser uma semana, um tempo. Ah, mas se eu olhar para o homem, eu não estou plenamente certo. Se eu olhar para o homem, porque eu vou ver erro no homem, eu vou ver pecado no homem. Eu vou ver tudo, eu tenho que olhar para o grande. Lógico que as árvores você vai conhecer por um fruto. A graça que não me muda, ela não pode me salvar. A verdade é essa. A graça, a misericórdia, tudo que vem de Deus, ela tem que causar uma mudança em mim. Mas eu não realizo a mudança para ter Deus. Eu tenho Deus e Cristo e por isso que eu vivo em vida nova. É o contrário. Eu não realizo as obras de justiça para ser aceito por Deus. Eu fui aceito por Deus e por isso eu realizo as obras de justiça. Porque se eu ler Efésios 2:10, vai dizer que somos feituras de Deus, criados em Cristo, para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Esse é o Deus das Escrituras. Ele preparou as obras de antemão, 2:10 de Efésios, para que andássemos nela. Então, quando eu olho para o homem, eu não vou enxergar a obra, e muito é pautado naquilo que o homem faz, que é o ativismo religioso, é naquilo que o homem pode fazer, e não naquilo que o homem é. Abraão creu, isso foi colocado como justiça, isso foi posto como justiça, isso foi imputado como justiça. Imputar é colocar, amputar é arrancar. Deus imputou a justiça dele em nós, Ele creditou na nossa conta a sua justiça. Em Cristo Jesus, imputou
a justiça em nós. Né? Abraão não foi justificado só pela, Tiago vai dizer no capítulo 2, não só pela fé, mas pelas obras. Você olha o texto. Mas quando você continua, você vê porque ele fez a obra. Porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino dos mortos. Então, entendeu? Ele tinha, por isso que ele estava fazendo a obra. Ele não fez a obra para ter Deus, não. Ele já tinha o Deus Todo-Poderoso em sua vida. E o Deus Todo-Poderoso em minha vida é o que faz realizar. Tem uma história aí que as pessoas que não estudam esse tema da salvação, eles dizem que o irmão prega uma vez salvo e salvo para sempre, que é outro equívoco. É outro equívoco. Quando você entende nessa perspectiva. Uma vez salvo, salvo para sempre, agora vamos pecar de forma alguma. 6,14 de Romanos, Paulo vai deixar claro. O pecado não tem mais poder sobre nós. Porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aí no 15 ele vai dizer, haveremos de pecar, porque não estamos da lei, de modo nenhum. Como nós viveremos em pecado, nós que já morremos para ele? Então a graça que me salva, se a graça que não me muda, ela não pode me salvar. Entendeu? A graça de Deus em minha vida, ela tem que me mudar, e ela me mantém salvo. Porque é Deus que inicia essa obra. E eu tenho que ter essa certeza. Eu tenho que estar plenamente certo. Né? Então vamos aqui para outro ponto que as horas já se avançam. Em Pedro também, que eu não vou abrir aqui, mas eu vou citar o texto. Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, também ele fala dos eleitos. Ele vai dizer que aos irmãos da dispensação, aos eleitos de Deus, aos que foram escolhidos pela presciência de Deus, eleitos e forasteiros. Pedro vai dizer isso no capítulo 1, ele cita também os eleitos. E o que eu quero dizer é isso, que essa salvação se dá na eternidade. Essa salvação se dá nos tempos eternos. Né? Então nós já vimos isso, e como Efésios também 1,4 que diz, assim nos escolheu nele, em Cristo, né? Paulo escreve no Efésios, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Fabiano, uma coisa muito interessante que eu vejo nas escrituras, toda vez que fala de predestinação ou de eleição, ela fala em santidade. Então quando alguém chega para mim e diz, quer dizer que uma vez salvo para sempre, eu já sei que esse aí não estudou as escrituras. Quer dizer isso. Quando diz que Deus lhe salvou, vai lhe manter salvo, ele não está lhe dando licenciosidade para pecar, para ter uma vida em pecado, uma vida pregressa. Quando Deus diz que lhe salvou, toda vez que aparece a predestinação ou eleição na Bíblia, a doutrina da eleição, como aqui o texto 1,4 de Efésios, assim nos escolheu nele, ele nos escolheu nele, em Cristo. Né? Antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis, nele amor. Mas o irmão ali fica pegando e dizendo, não, nunca foi. Ele nunca recebeu. É muito grandiosa essa obra, o Deus, o verbo encarnado, para ir para uma cruz, como está escrito, né, no texto, que ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E outro detalhe que eu quero abrir, todos na Bíblia não são todos. Todo mundo não é o mundo todo. A gente tem que entender isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha a vida eterna, o mundo. Quando Jesus está orando, na oração de João 17, Jesus diz, Pai, eu oro por estes. Não oro pelo mundo, mas oro por aqueles que tu me deste do mundo, porque são teus. Então a gente tem que entender o que é mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo é do maligno. O Salmo 24 vai dizer que do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. E agora, como é que fica? O mundo é do maligno ou é de Deus? O mundo que ele fala é o sistema. Então existe vários sentidos de mundo, existe vários de todos. Todos não quer dizer, todo mundo não quer dizer que é o mundo todo. Ele amou todos. Todos. Alguns lá do Japão, de todo mundo. Todo mundo, Japão, da Itália, da Alemanha, da Coreia, da China, de onde for. Ele amou, não é? Ele amou, com amor eterno. Ele tem os escolhidos. Os que se perdem são como a areia do mar, ele diz. Os que se perdem são como a areia do mar. Mas continuando, como se consolida essa obra? Né? Como se consolida essa obra? No tempo, através do chamado do Evangelho. E quem é que responde o Evangelho? De forma positiva, só os eleitos, Fabiano. Eu falei aqui, vou citar de novo. Em Marcos 4, versículo 10, ele vai dizer, não compreendeste a parábola do semeador? Quando ele está em casa com os 12 e os que estavam com ele. Disse a voz que é do reino,
É dito saber essas coisas. A voz que é do reino. Então existem alguns do reino e existem uns que não são. É a verdade bíblica. Eu não posso negar a verdade escriturística. Não posso. Disse, a voz que é do reino é dado saber essas coisas. Mas aos que estão de fora, isso é dito por palavra. Porque tendo ouvido eles ouvem, mas não entendem. Tendo olho eles veem, mas não enxergam. Para que assim não venha se arrepender e eu perdoe os pecados deles. Isso é Jesus Cristo dizendo. Entendeu? Que assim eles não venham se arrepender e eu perdoe o pecado dele. Fabiano. Quando Isaías vai apresentar o Cristo no capítulo 53, Isaías diz: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, a destra da minha justiça, a quem foi revelado? Isaías vai dizer. Então, Fabiano, no capítulo 10, versículo 26 em diante, eu encontro Jesus na festa da dedicação, lá no templo, e Jesus passeava por ali, pelo pórtico ali de Salomão. E agora vem os fariseus e escribas. Porque o maior problema de Jesus no ministério foi com a religião. Pode olhar, o texto que eu citei antes, os pecadores e publicanos vinham ouvir, mas os religiosos sempre. E a religião é aquilo que eu posso fazer para Deus. É o verbo religare, vem da palavra, etimologia, religare. É a tentativa do homem se religar com Deus. Evangelho é Deus vindo ao homem. É o céu beijando a terra. Evangelho é isso. Evangelho é o menino se nos deu. É o menino. Esse menino será Deus conosco, Emmanuel. É o Deus conosco. E não é a tentativa de eu me religar com Deus. Não. Ele vem a mim e ele me leva até Cristo e Cristo me leva até o Pai. Maravilha. Então, no capítulo 10 de João, versículo 26 e 27, 28, Jesus está ali nesse embate e diz: me mostra, os fariseus e escribas, me mostra se tu és o Cristo. Por que tu não fala abertamente? Já as obras que eu tenho feito testificam que eu vim do Pai. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Agora as minhas ovelhas, elas me ouvem. Versículo 27, versículo 27, ele diz: agora as minhas ovelhas, elas me ouvem. E eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatar da minha mão. Quando ele diz ninguém, ele diz nada poderá arrebatar da minha mão. Quando eu olho, quando eu não estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em mim vai completar até o dia de Cristo Jesus, eu acho que algo ou alguma coisa pode arrebatar alguém da mão de Cristo. E Cristo diz: ninguém pode arrebatar da minha mão, eu lhes dou a vida eterna, jamais eles irão perecer, e ninguém poderá arrebatar da minha mão. O Pai que me deu é maior do que eu, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatá-la. Eu tenho a garantia de Jesus e Deus, que começa essa obra e termina, que eu estou na mão dele, que ele vai concluir. E agora eu não acredito. Eu acho que tem como ficar inacabado. Eu faço como Paulo: me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. Mas eu creio que se ele começou a boa obra em mim, ele vai completar, Fabiano, até aquele dia. Essa obra não fica. Agora, se foi o homem que lhe deu a salvação, você perde. Ou então, se você galgou a sua salvação de qualquer forma, por emocionalismo, por indução, se você conseguiu, acha que está salvo pelos seus méritos, eu digo a você que se você perde. Mas se foi Deus que lhe deu a salvação, você não perde, porque a salvação pertence a Ele. Eu falava aqui em off do jovem rico, o único cara da Bíblia que se encontrou com Jesus e saiu triste. Possuía muita riqueza, observava a lei desde moço e disse: assim tá tudo bem demais, eu estou dentro. E eu falava aqui para Fabiano: um homem quase salvo é totalmente perdido. Um homem quase salvo, ele é totalmente perdido. Agora, um homem salvo por Cristo, ele é salvo. E quando Jesus: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem me segue, ele saiu triste porque possuía muitas riquezas. Os discípulos, vendo tudo isso, e disse: Senhor, sendo assim, quem é que pode se salvar? Esse judeu, hebreu aí, judeu da linhagem, observa a lei desde moço, não pode salvar, e quanto mais os outros. E Jesus responde: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Oh, aleluia. É Deus que salva. É Deus que mantém você salvo.
E tudo nós o amamos porque ele amou primeiro. E tudo vem dele e eu respondo porque ele está em mim. Eu não faço boa obra para ter fé, eu tenho fé, por isso que eu faço as boas obras. O evangelho é tudo isso. Eu vejo uma coisa muito interessante. 2,13 de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, Fabiano, né? Paulo diz, desenvolver com temor e tremor a vossa salvação. Lógico que Deus tem que escrever nessa linguagem para que nós entendamos que nós temos que ser partícipes, participantes dessa obra. Eu tenho que orar, eu tenho que me santificar. Mas não é isso que vai garantir a minha salvação. A minha salvação é porque Ele me escolheu e Ele me mantém. Eu faço isso em resultado da obra que Ele realizou em mim. Aí Paulo no versículo 12 diz, desenvolver a salvação, 2,12 de Filipenses, com temor e tremor. Aí no 13 ele diz, porque é o Senhor que opera em vós, tanto querer como realizar. Então sempre há um pano de fundo, Marconi. Eu fui a Cristo, mas Jesus diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei naquele grande dia. Jesus, ninguém pode. Ninguém. Paulo vai dizer que ninguém pode ir. Então essa salvação se dá nos tempos eternos. É pela escutar o Evangelho. Né? As horas já se avançam. Eu vou já entregar, Marconi. Ninguém pode, estou na metade. Mas fica para outra oportunidade. Né? Mas eu vou fechar, concluir aqui o sermão. Se houver eleição a eleitos, essa obra se dá antes da fundação do tempo. Ela se dá, essa obra. Ela se confirma no tempo com o chamado, porque há dois tipos de chamado. Há o chamado universal, que é a pregação do Evangelho, e há o chamado que Deus faz, que é de dentro para fora. É aquele chamado que ele fez com Lídia. É aquele chamado de 13:48 de Atos, que ouvindo os gentios a palavra do Evangelho, creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Só creram os que estavam ordenados. Então esse chamado interno é Deus que faz, a gente faz o chamado externo. E Deus fazendo esse chamado interno, Ele confirma no tempo, como está escrito em Romanos 8:29, a partir do 30, enfim, Ele diz, aquele que de antemão nos escolheu, Ele de antemão nos conheceu, né? Vai dizer lá, e Ele, o que de antemão nos escolheu e nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, né? Aí vai dizer, e aos que predestinou, a esses justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. O verbo glorificar já está no passado. Mesmo eu estando aqui, justificado por Cristo, Paulo diz que eu já estou glorificado. Aos que justificou, a estes, já glorificou. Porque a plenamente certeza é essa, que ele começou e ele vai findar. É como Paulo escreve em Efésios. Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo, recebendo todas as bênçãos celestiais em Cristo, nas mansões celestiais. Essa obra já está concluída no plano de Deus, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E é como eu digo, a salvação é um dom. Então é isso, né? Só para fechar agora, né? Essa obra, a boa obra da salvação, ela tem um início no tempo, lá antes do tempo, ela se consolida no tempo, no Cronos, ela tem um início no Kairos, se consolida no Cronos, e ela se confirma, as garantias dessa obra, os textos que falam que nós fomos selados pelo Espírito, né? Não vai dar tempo de concluir, mas eu vou deixar só um texto. Ele diz, 4:30, não entristeceis o Espírito no qual tu estás selados para o dia da redenção. A Bíblia fala que Ele nos deu o penhor do Espírito. Nós vamos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 1:22, 5:5, Efésios 1:13-14 e Efésios 4:30, que ele fala do penhor do Espírito. Penhor é um pagamento adiantado, é uma garantia, é a certeza que a dívida total será paga. E se Ele lhe deu esse penhor do Espírito, essa obra vai ser acabada. Então nessa tarde você descanse seu coração. Se Cristo começou essa obra em você e nos seus, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Porque a salvação, Marconi, ela não depende do suor da ovelha, e sim do sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém? Então eu encerro, agradecendo a oportunidade. Amém. E em todo tempo Deus é bom. Amém? Graça e paz. Que Deus abençoe grandemente, né? O nosso diácono Flávio, né? E família, Flávio. Que Deus possa cada vez mais capacitar você, que você possa sempre buscar o Senhor, né, Flávio? Porque a prova é essa aí, quando você busca,